A história que você está prestes a ouvir não é apenas uma lenda contada por gerações. Ela é considerada um dos casos mais documentados de fenômenos paranormais nos Estados Unidos. Trata-se da maldição da família Bell e da misteriosa bruxa de Tennessee, um relato tão impactante que, supostamente, envolveu até mesmo um futuro presidente americano. Tudo começou entre os anos de 1817 e 1821, na pequena comunidade de Adams, no interior do Tennessee. A família Bell era composta por John Bell, sua esposa Lucy e seus filhos. Eram fazendeiros respeitados, vivendo uma vida simples e rural, cercados por campos, florestas e silêncio. Mas esse silêncio logo seria rompido, por algo que ninguém conseguiria explicar. Certa manhã, John Bell avistou uma criatura estranha em seu milharal. O animal parecia ter o corpo de um cachorro, mas a cabeça era semelhante à de um coelho. Confuso, ele tentou se aproximar, mas a figura desapareceu. A partir desse momento, fenômenos inexplicáveis começaram a acontecer em sua propriedade. À noite, sons de batidas nas paredes, correntes sendo arrastadas e sussurros ecoavam pela casa. No começo, os Bell pensaram se tratar de ratos ou do vento. Mas rapidamente perceberam que era algo muito além do natural. Os barulhos se intensificavam. Portas batiam sozinhas. Objetos mudavam de lugar. Vozes, algumas suaves, outras ameaçadoras, eram ouvidas em quartos vazios. A filha mais nova, Betsy Bell, passou a ser o alvo preferido da entidade. Era frequentemente puxada pelos cabelos, levava tapas no rosto e acordava com marcas pelo corpo. Os ataques físicos se tornaram tão frequentes que a família começou a dormir em turnos para tentar protegê-la. Mesmo assim, a força invisível parecia estar sempre um passo à frente. Com o passar do tempo, a entidade revelou uma personalidade. Começou a se comunicar com frases completas, responder perguntas e até imitar vozes dos membros da família. Ela afirmava ser o espírito de Kate Bates, uma vizinha que acreditava ter sido enganada por John Bell em uma negociação de terras. Segundo a voz, sua missão era clara: matar John Bell. A história se espalhou rapidamente por toda a região. Curiosos, religiosos, médicos e caçadores de fantasmas da época começaram a visitar a propriedade. Todos relatavam eventos inexplicáveis, vozes que falavam do nada, móveis que se moviam sozinhos, e um clima de terror que se instalava assim que anoitecia. Um dos visitantes mais famosos teria sido ninguém menos que Andrew Jackson, que anos depois se tornaria presidente dos Estados Unidos. Ele teria dito, ao deixar a fazenda: prefiro enfrentar o exército britânico do que passar outra noite com a bruxa Bell. Mas o terror atingiria seu ápice em 1820, quando John Bell começou a adoecer de forma misteriosa. Sofria de espasmos, perdia a consciência e acordava gritando. Medicamentos pareciam não surtir efeito. Pouco antes de sua morte, a entidade declarou abertamente que o mataria, e cumpriu. John Bell morreu em dezembro daquele ano, e a bruxa teria assumido a autoria. Durante o velório, risadas sombrias ecoaram pela casa, segundo testemunhas. Após sua morte, os ataques diminuíram, mas não cessaram completamente. A entidade prometeu retornar em 7 anos, e, em 1828, fenômenos semelhantes teriam voltado a acontecer por um breve período. Depois disso, ela desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu. A fazenda da família Bell ainda existe e é considerada um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. Diversos autores investigaram o caso ao longo das décadas. Alguns acreditam que se trata de uma histeria coletiva causada pelo isolamento e pelas tensões familiares. Outros sugerem que tudo foi orquestrado por Betsy, como forma de chamar a atenção, uma teoria questionável, considerando a complexidade dos fenômenos relatados por várias testemunhas independentes. Há também interpretações religiosas e psicológicas.
Alguns veem a entidade como uma manifestação do mal, uma presença demoníaca atraída por conflitos internos da família. Outros sugerem que a bruxa seria uma representação simbólica das tensões sociais e econômicas do período. E há, claro, os que acreditam firmemente que tudo foi real. Que a entidade era de fato o espírito de Kate Bates, ou talvez algo muito mais antigo, que usou o nome dela para se comunicar. Algo que habitava aquela terra muito antes dos Bell chegarem. Algo que não queria ser perturbado. Até hoje, visitantes da região relatam experiências estranhas ao visitar o local. Sensações de estar sendo observado, aparelhos eletrônicos que falham, e até vozes gravadas em áudios sem explicação. O museu local preserva objetos da época, documentos e depoimentos antigos que mantêm viva essa história assustadora. A maldição da família Bell permanece como um dos casos mais estudados do folclore sobrenatural americano. Ela mistura elementos de terror psicológico, violência espiritual e mistério histórico. Serve como alerta, como lenda, e como um lembrete de que, talvez, existam forças além da nossa compreensão, capazes de se manifestar em nossas casas, nossas vozes e até nossos pensamentos. Você pode escolher não acreditar. Pode dizer que tudo não passa de superstição ou do medo irracional. Mas, se um dia ouvir uma batida suave na parede durante a noite, talvez pense 2 vezes antes de ignorar. Porque, quem sabe, a bruxa de Tennessee ainda esteja à espreita, esperando sua próxima vítima. Se essa história fez você estremecer, deixe seu like, inscreva-se no canal Sussurros do Medo e venha ouvir mais segredos sussurrados na escuridão.